Olá, alunos do 8º ano de Silva Jardim. Aqui é o professor Igor e nós vamos começar a nossa aula de História. Hoje a nossa aula é sobre o primeiro reinado e o período regencial. Olha, não vai dar tempo de chegar no período regencial, viu? A gente vai falar do primeiro reinado e fica para a próxima aula. Só que é uma aula, né, que a gente vai dividir em duas. Vamos ler aqui. A independência do Brasil é um dos fatos históricos mais importantes de nosso país, pois marca o fim do domínio português e a conquista da autonomia política. O que é autonomia política? É um país, é um país que tem liberdade de tomar as suas próprias decisões sem precisar consultar outro país. O Brasil precisava consultar Portugal para tudo, era uma colônia portuguesa. Mas quando ele se torna independente, ele se torna senhor das suas próprias escolhas e decisões. Um país soberano. Autonomia política é um país soberano. Continuando a leitura. No mês de dezembro de 1822, Dom Pedro foi declarado imperador do Brasil. Lembrando que a independência foi em setembro. Em dezembro, ele foi declarado imperador do Brasil. A consolidação da independência. O que é consolidação? Significa o fortalecimento, o reconhecimento da independência. Porque não basta só você falar, pronto, sou independente. Você tem que conquistar essa independência no cenário internacional. Vamos lá? Os Estados Unidos reconheceram a independência em maio de 1824. A independência do Brasil, né? E, informalmente, a independência já era reconhecida pela Inglaterra, que via nessa independência uma forma dela lucrar ainda mais, porque não precisaria passar por Portugal para conseguir ter uma relação comercial direta com o Brasil. Portugal exigiu do Brasil o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas. Falei errado na aula passada, viu? Falei 2 milhões. Para reconhecer a independência. A Inglaterra emprestou o dinheiro. O detalhe que já mencionamos é que Portugal devia também muito dinheiro à Inglaterra, desde o Tratado de Mittling, uma dívida que só crescia. Então o Brasil pegou emprestado e pagou para ser independente e, por sua vez, Portugal pagou a dívida com a Inglaterra. Vamos ler esse texto aqui para entender o que significa a independência do Brasil para a maioria das pessoas dos brasileiros, a maioria dos brasileiros. Leiam comigo. O povo mais pobre sequer acompanhou ou entendeu o significado da independência. A estrutura agrária continuou a mesma, ou seja, poucas pessoas com muitas terras, eram os latifundiários. A maioria da população não tinha acesso à terra. A escravidão se manteve e a distribuição de renda continuou desigual. Enquanto na América Espanhola as independências deram início ao período republicano e à abolição da escravatura, no Brasil não. No Brasil, a independência fez o Brasil se tornar um país monárquico, ou seja, com um rei, e a escravidão foi mantida. A elite agrária que deu suporte a Dom Pedro I, foi a camada que mais se beneficiou. Aí agora você sabe. Se alguém perguntar para você, o povo brasileiro foi beneficiado com a independência? Só uma elite foi. Primeiro reinado. O primeiro reinado do Brasil é o nome dado ao período em que Dom Pedro I governou o Brasil como imperador, entre 1822 e 1831. Ano de sua renúncia, de sua abdicação. O governo de Dom Pedro I enfrentou muitas dificuldades para consolidar a independência, pois ocorreram muitas revoltas regionais, oposições políticas internas. Ou seja, a independência não foi uma coisa mágica, que um imperador em cima do seu cavalo gritou independência ou morte e aconteceu. Teve oposição, teve revoltas regionais, teve lugares do Brasil, regiões do Brasil, que lutaram pela sua própria independência, sua separação do território brasileiro, mas que não foram bem-sucedidas.
Vamos agora ver a primeira Constituição do Brasil. O debate político nos primeiros anos se concentrou em torno da aprovação de uma Constituição. Pausa. Acho que já falamos na aula passada. O que é uma Constituição? É o conjunto mais importante das leis de um país. São as leis basilares, são o alicerce daquilo que se pode e não se pode fazer em um país. A Assembleia Constituinte, que é justamente a reunião de políticos que vão criar essa Constituição, se reuniu no Rio de Janeiro em maio de 1823. Os constituintes tentaram limitar os poderes do imperador. Dom Pedro, insatisfeito, ordenou o fechamento da Assembleia e a prisão de alguns deputados. Então, Dom Pedro I escolheu pessoas da sua confiança e criou uma nova Constituição em 1824, chamada Constituição outorgada, imposta, em que criava um quarto poder, o poder moderador, algo que eu lembro já ter mencionado também. Esse poder fazia Dom Pedro I ter praticamente poderes absolutos. Vamos entender melhor essa Constituição. Além de definir os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, vamos explicar melhor isso? Legislativo é a criação de leis. Executivo é sancionar as leis que foram criadas, colocar a lei para funcionar, tomar decisões. E judiciário é julgar aquele que não cumpre a lei. Então, além de definir esses três poderes, criou também o poder moderador, Dom Pedro I, um poder de uso exclusivo do imperador que lhe concedia diversos poderes políticos. E o poder mais importante é que fazia Dom Pedro I estar acima de qualquer outro poder. Essa Constituição também definiu leis para o processo eleitoral no país. Mesmo sendo uma monarquia, era uma monarquia constitucional, uma monarquia que tinha um conjunto de leis que definiam, por exemplo, as eleições. Você só não podia votar para rei, né? Votar no rei você não podia. O rei era um título, uma posição que era transmitida de pai para filho, hereditário. Mas em outros cargos, especialmente nas câmaras municipais, nos cargos regionais, era possível votar. Porém, só poderiam votar os grandes proprietários de terra. Não era para qualquer um. O homem livre, pobre, popular, não podia votar. Só proprietários de terras com uma boa renda e com mais de 25 anos. E detalhe, hein? Tinha que ser homem. Mulheres não podiam votar. Continuando. Vamos entender agora a reação ao autoritarismo de Dom Pedro. Inconformados com o caráter elitista da Constituição de 24 e com o uso de um poder centralizador por parte de Dom Pedro I, representantes de algumas províncias do Nordeste defendiam a federação de algumas províncias, né? Separação. Desculpe. Eles defendiam que o Nordeste, especialmente em Pernambuco, se separasse do Brasil. O movimento, claro, foi sufocado com extrema violência pela tropa imperial. Temos aqui um outro conflito, agora no sul, a Guerra Cisplatina, a qual Dom Pedro I gastou muito dinheiro, houve muito esforço político na manutenção desse conflito, que ajudou ainda mais a desgastar a sua figura e a colaborar para o fim do primeiro reinado. Vamos ler. O conflito, a Guerra da Cisplatina, teve início quando um grupo de dirigentes da província Cisplatina declarou a separação do Brasil e a sua incorporação à República Argentina. Dom Pedro I declarou guerra à Argentina e o exército brasileiro foi derrotado, causando grandes prejuízos e enormes gastos e um grande número de soldados mortos. A Inglaterra interveio no conflito, pressionando o Brasil e a Argentina a assinar um acordo de paz. Assim, a província Cisplatina declarou sua independência desses dois países, tornando-se a República do Uruguai. Começou então a crise do primeiro reinado. No decorrer do primeiro reinado, Dom Pedro I começou a desagradar a elite brasileira, aquela que apoiava ele, pois criou uma Constituição que iria atender aos seus interesses autoritários e não atendia aos interesses também da elite
latifundiária dos grandes proprietários de terra. Além disso, a Confederação do Equador e a Guerra Cisplatina, detalhe que a Confederação do Equador foi o conflito que aconteceu no Nordeste, que eu já mencionei aqui, causaram grandes gastos. E assim, em 1831, houve a renúncia de Dom Pedro I. Olha, isso aconteceu tanto pela pressão política que o imperador sofria, quanto também pela tentativa de assegurar os direitos de sua filha, Maria da Glória, pois, com a morte de Dom João VI, a coroa portuguesa deveria ser de Dom Pedro I. É o que nós chamamos de vacância do trono. Deixa eu explicar com calma isso. Eu sei que o nosso tempo já está no final. O rei de Portugal morreu. O próximo a tomar posse seria Dom Pedro I. Só que Dom Pedro era rei do Brasil, do Império Brasileiro, imperador do Brasil. Ele não podia ser, ao mesmo tempo, rei de Brasil e Portugal. Ou melhor, até podia, mas o Brasil voltaria a ser uma colônia. Então ele tinha que tomar uma decisão. E o que ele preferiu, devido à pressão, ao desgaste, à impopularidade dele, o que ele preferiu foi renunciar ao trono brasileiro e tomar posse como rei de Portugal, deixando aqui o seu filho com 5 anos de idade para ser o próximo rei imperador do Brasil. Aqui acaba a nossa aula hoje e nós vamos começar na próxima aula a regência. Então, desejo bons estudos e até a próxima aula. Tchau!